diretamente de Zumbilândia, voltamos, né? Parece que está tendo uma quadrilha de usuários que invadiu a casa da senhora Romácimos aí, uma quadrilha de mulheres usuárias que invadiu, tá um cheirão de maconha na oficina das crianças, não tô entendendo muito, mas a gente já vai estar ligando para a polícia, né? E oferecendo denúncia sobre isso. O Renato já está tomando as devidas providências, né? Porque, como a gente já explicou, a gente tem o nosso ensino em casa, as nossas oficinas, e não aceitamos esse bando de desocupados, essas quadrilhas que vêm fazer uso de entorpecente nesse ambiente familiar, que já foi um ambiente hostil, e por mais que a Rosângela Máximo insistir nisso, a gente não vai a permitir, né? Não vamos aceitar. Renato tecnicamente acha que pode estar vindo do Leonel, que também assinou o baixo assinado. Normalmente ele e a Edicleusa fumam um paieiro, que é bem fedido também. A gente não fala nada. Agora, entorpecente não vamos aceitar. Mas o que eu quero voltar nos vídeos para explicar em detalhes é como que o Ministério Público foi canalha de bosta, canalha de merda, ao ponto de não abrir uma investigação para identificar os bandidos e a corrupção de menores em relação a capuzados, a gangue que se adentrou à nossa casa, mas pede medida protetiva junto ao Conselho Tutelar e junto a um casal de sequestradores de criança, com o objetivo explícito de sequestrar nossos filhos, através do próprio dossiê enganoso e do dossiê falso, porque eles não têm autoridade na comunidade, nem ele há 1 ano aqui na costa, muito menos ela, há 40 anos jogando a moral na valeta, para fazer um dossiê, entregar para uma promotoria, a 9ª Promotoria de Justiça, em detrimento dos pais e forçando um sequestro planejado legalmente, já que eles não conseguiram no ano de 2020 fazer o sequestro das maneiras com assistente social falsa, policial falso, que eles abordaram nós lá na casa do Coquinha, que já era também com a ajuda desse casal. No caso da Elisete, o Nando não se apresentava na Costa da Lagoa. Então não sabemos se ele estava em outra cidade e estava também por trás o seu Fernando Flores Pereira. Isso quem tem que explicar é a senhora Elisete Maria Marques, né? Bem como senhora Rosângela Máximo, senhora Vitória Fortes e senhora Nailde Maria Marques, que com certeza intercedeu pelo bêbado, pelo Coquinha, que buscou gangue fora, né, aí, para fazer tudo aquilo que a gente tem denunciado, demonstrado que foi uma coação também com funcionários da delegacia da Lagoa da Conceição naquela data. E isso não significa que depois das denúncias da corregedoria, nada está sendo feito pela delegacia. A delegacia encaminhou documentos do pai e da mãe, constando todas as vezes que o pai e a mãe mandam para a delegacia os comunicados do que acontece na comunidade. Também a ficha criminal da mãe e do pai. E a comprovação científica que o meu réu primário foi sequestrado para Elisete por a quadrilha desse casal, no caso, na pessoa da Elisete e do Nando, e mais da quadrilha do boletim de ocorrência, está aqui em papéis impressos pela própria Vara Penal, Juizado Especial Civil e Criminal da Universidade Federal de Santa Catarina. São papéis atualizados e entregues pelo próprio Lírio da Paz, Lírio Peruque, oficial de justiça. Aquele que nunca teve problemas para conversar com a família e encaminhar audiências, sejam audiências físicas ou audiências televisionadas, assim descrita pelo método online. Também gostaríamos de dizer que a delegacia, 6 meses depois, através da corregedoria da polícia, das polícias, as corregedorias civil e militar se bicando, também os direitos humanos que estão no Brasil, então existe como acusar ostracismo
para todas as pessoas que assinaram, para o Ministério Público e para as instituições que prevaricaram, até agora, até o momento, em vários eventos. Eventos fragmentados ou eventos isolados que colaboram para um sequestro legalizado de crianças extremamente bem cuidadas, usando a estupidez de criança na escola, usando a politicagem barata, usando tudo de pior que se pode imaginar para ter acesso às crianças. Acesso negado, acesso negado, acesso negado, pré-pandemia e pós-pandemia, acesso negado. Todas as campanhas de medo que foram feitas para a família sair da capital, para que conluios de manutenção de drogas circulantes, quadrilhas, ficassem beneficiados no assunto, ficassem beneficiados com menos uma voz, menos uma família que seja resistência civil. Oferecemos resistência civil quando durante mais de 4 anos não registramos boletins de ocorrência, nem online, e resolvemos trabalhar em favor da autonomia da delegacia, mas autonomia para o bem, paralelos à delegacia, diretamente de nossa jurisdição, diretamente de nossa casa, sozinhos e sem pantominas nas mídias, usando os próprios papéis da justiça para alinhar e corrigir a própria delegacia. Provocar a Elisete não é a nossa intenção. Ontem eu chamei ela se ela vai participar da audiência e eu gostaria que ela realmente estivesse presa até o dia 4. Que já devia estar presa, como a investigação já devia estar concluída. Mas por falta de vontade política, por falta de vontade das instituições de fazer o que é correto e bom e combater a verdadeira corrupção de menores, que envolve o menor que estava no assalto aos nossos portões, à nossa casa, armado com pistola 380, pedindo radinho, celular e toda aquela patifaria demonstrado sobre o projeto de favelização que esse casal tem conduzido, incluindo a corrupção de menores, como eu tenho denunciado em tantos vídeos e tantos outros vídeos, citando as pessoas da comunidade que sempre abafaram casos que envolvem o real abuso infantil e a corrupção de menores. Segundo o baixo Senado, para tirar-nos da nossa própria casa, uma coisa incongruente, uma coisa surreal, que nunca vimos em lugar nenhum do mundo em Santa Catarina, feitos pelo casal para coagir pessoas, coacionar pessoas da comunidade a fazer o que eles querem, que é dar seus CPF, suas assinaturas, para que não tenham mais vídeos expondo a verdade e que a delegacia possa continuar trabalhando nas surdinas da lei, esquecendo a lei real e aplicando leis estúpidas. Posso imaginar qual é a quadrilha política que paga o Nando para vir armado, Fernando Flores Pereira, na minha casa, assaltar portões, criar atos de terrorismo. Como diz no Manifesto Comunista, você cria todo o caos e depois você vem com a solução. Aí ele vem com um dossiê ilegal e se apresenta mediante a 9ª Promotoria para colaborar a falar falácias de vizinhos contra os pais, como diz nossa estimada defensora particular, que tivemos que justar por causa da corrupção na própria Justiça de Santa Catarina. Temos direito constitucional e legal, pelo próprio direito positivo, a um advogado da União, mas não confiamos em fazer dessa maneira, por causa do advogado que foi ilegalmente constituído e anexado nos autos, que a gente não tem o nome do advogado que falou em meu nome, sem nunca ter concedido sequer
um contato comigo. Também sabemos que existe uma lista de números da família, dos números de telefones nossos, sendo entregue para a justiça. Números que a própria companhia de telefone vende depois para pessoas que podem ser de quadrilhas políticas interessados nesse sequestro. Totalmente planejado por quem? Por esse casal que insiste no ostracismo, em conluio com funcionários, detratores da lei e da ordem, antiéticos e morais, que não respeitam a ética das instituições e em conluio com instituições como ONGs, possivelmente internacionais, para a retirada dos nossos filhos do país para quadrilhas de sequestro. Eu acho que eu não preciso falar mais nada para as diligências jurídicas oficiais dos juízes de Santa Catarina serem em favor da prisão do casal e dos principais elementos da quadrilha encapuzados e desses vizinhos, que não são vizinhos, como eu tenho dito, são um bando de psicopatas subnormais, psicopatas de carteirinha, visando tudo de pior que existe contra os nossos filhos. E mediante a família ter protegido no seio materno, aqui, ó, pertinho do meu coração, crianças perto de mim, e eles terem perdido o acesso para provocarem os atos de terrorismo inescrupulosos e seguir disfarçando com terrorismo na comunidade, eles partiram para um dossiê totalmente uma loucura infundada. Não existe nada mais ilegal do que produzir dossiê sobre outras pessoas. Incapazes de usar as redes, de produzir um conteúdo, então, produzam um conteúdo contra a família. Eles usam partes Elisete e Nando usam partes da folha corrida que o Conselho Tutelar teve acesso, quando a promotoria pediu isso para a delegacia, que é autônoma. Eles usam no dossiê o que prova o complô, o conluio, o grupo stalking entre Conselho Tutelar, promotoria e o casal sequestrador. Isso é suficiente, o que estou falando agora, para autoridades de Florianópolis começar a avaliar todas as nossas imagens com outro ângulo, com aquele ângulo que eu passei para a defensora particular Cristina nos meus áudios, nos quais, em momento nenhum, apresentei ameaças contra ela, mas sim contra os sequestradores. Não podemos ser permissivos, pais relapsos, de estar diante de nossos olhos um sequestro forjado por um casal de psicopatas e sua quadrilha e nós fazendo nada. Às vezes parece que estamos de mãos atadas, que estamos trabalhando sozinho, que estamos isolados no Alasca, no meio do gelo. Mas estamos em Santa Catarina e Jorginho deu sinal. E Jorginho deu sinal. Tá lá no Instagram de Jorginho Melo o sinal. Jorginho, o mesmo sinal que você deu sobre as escolas tem que ser dado no judiciário. Dia 9 lançamos Mãe e Pai Renato, Meg e Renato, Família Scheiber Lúcuma, Família Arquitetos do Cabelo, impedido de trabalhar na comunidade remota, iniciamos o projeto Delinquência Zero. E nosso método persuasivo de não deixar as instituições alinhar com a criminalidade disfarçada de bondade, quando estão sendo direcionados por quadrilhas políticas e com índole duvidosa. E com índole muito duvidosa. E perigosos para as criancinhas. Daqui a pouco eu volto com mais notícias daqueles 47 PDFs de investigação contra a família. E eu pergunto para a delegacia,
Quanto de investigação temos contra esses subnormais, 170 canalhas que assinaram o dossiê? Quanto temos de investigação sobre a quadrilha Encapuzados e as vizinhas stalking terroristas? É o que importa para a família. Beijinho, beijinho, pau, pau.